Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os ouvintes, todos os irmãos, com a santa e gloriosa paz do Senhor, nessa manhã abençoada. Aqui quem fala é Pastor William, do Ministério Missão Resgate em Cristo, e estamos aqui mais uma vez para louvar, engrandecer e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Manhã abençoada, irmãos, onde nós vamos estar aqui orando, né? Agradecendo a Deus por mais esse dia que Ele nos concede. Mais um dia abençoado aí na presença dEle. Isso que importa, né, irmãos? Buscarmos a presença de Deus, buscarmos aí a face do Senhor todos os dias das nossas vidas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, Pai amado e querido, Pai maravilhoso, meu Deus. Queremos aqui te agradecer, meu Pai, queremos te louvar, te bendizer. Fazer como o salmista Davi ali, meu Deus, que diz que em paz eu deito e logo acordo, né, meu Deus? Porque o Senhor nos sustentou, o Senhor tem nos sustentado dia após dia, meu Pai. Queremos agradecer ao Senhor por essa manhã maravilhosa. Queremos agradecer ao Senhor pelas misericórdias do Senhor que se renovam todos os dias nas nossas vidas e se renovou mais nessa manhã, meu Pai. Mais uma oportunidade que nós temos de te buscar a tua presença, Senhor, de nos limparmos cada vez mais na presença do Senhor, meu Deus, deixar o seu Espírito Santo trabalhar em nossas vidas nesse dia de hoje, meu Deus. Quero apresentar aqui a minha vida da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, da minha parentela de perto e de longe, meu Pai, a vida da minha mãe que está ali viajando, meu Deus, para que o Senhor possa trazer ela de volta em segurança, debaixo das tuas asas, meu Senhor, em nome de Jesus. Quero agradecer, meu Pai, pela vida dos nossos pastores, apresentar a vida dos nossos pastores nas suas mãos. Pastor Everaldo, missionária Marinês, seus filhos, o Abacuque, o Felipe, meu Pai, toda a parentela de perto e de longe, meu Deus. Apresentar aí o pastor Fernando, a pastora Andriane, a Fernandinha, meu Senhor, que estão ali tomando conta também do Ministério da Ceilândia. Apresentar o missionário Andrade nas suas mãos, meu Pai. Os nossos obreiros ali da Ocidental, nossa irmã Dalzira, meu Pai, os obreiros que estão ali também tomando conta, meu Deus, da obra do Senhor. Apresentar cada obreiro, cada obreira, meu Pai, da casa do Senhor, cada irmão, cada irmã, cada membro, meu Senhor, do Ministério Missão Resgate em Cristo. Quero te apresentar cada ouvinte também que tem acompanhado aí a Rádio Resgate, meu Deus, acompanhado essas programações, para que o Senhor possa estar abençoando o dia e a vida de cada um, meu Deus, em nome de Jesus, e que o seu nome venha a ser louvado, glorificado e exaltado nesse dia de hoje, meu Deus. Tome para ti toda a honra que já é sua, toda a glória e todo o louvor que já pertence a ti, meu Deus. E assim nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Mandar um alô aí também para os irmãos que estão aí no Facebook, né? Que estão aí acompanhando pelo Facebook. Que Jesus abençoe a vida de todos. Você que quiser acompanhar também as programações da rádio através do aplicativo da Rádio Resgate, você pode estar indo lá no Play Store, irmãos. Vai lá no Play Store e aí você vai colocar ali Rádio Resgate. Temos o aplicativo da Rádio Resgate, da Ocidental também. Então, irmãos, da Rádio ID também, né? Rádio ID é um microfonezinho laranjado. Rádio Ocidental, Rádio Resgate é um microfonezinho vermelho. Quando os irmãos verem o microfone vermelho, microfone não, irmãos, um R, né? Um R vermelho. Aí os irmãos podem estar baixando o aplicativo da Rádio Resgate. Você que não conseguir baixar, pode mandar um WhatsApp para o pastor Everaldo, que ele vai estar mandando o link para você. Amém? O telefone do pastor Everaldo é 986 35 36 41. 986 35 36 41 é o telefone do pastor Everaldo para você estar aí baixando o aplicativo da rádio. Com esse aplicativo, você pode ouvir a rádio em qualquer parte do país, em qualquer parte do mundo. Irmãos, qualquer parte do mundo. Você que vai viajar aí para os States, você pode ouvir também a Rádio Resgate pelo aplicativo. Amém, meus irmãos? É uma bênção de Deus esse aplicativo da Rádio Resgate. Amém? Ele é muito, muito útil. Eu ouço muito lá no meu serviço, né, através desse aplicativo também. E é bênção de Deus. Coloca ali um plano de dados ali, dá para ouvir o dia todo, irmãos. Não gasta muito não. Amém, meus irmãos? Louvado é o nome do Senhor. Então mande aí um WhatsApp para o pastor Everaldo e ele vai estar te mandando também o link do aplicativo. Glória a Deus.
Quero agradecer aos irmãos aí que têm acompanhado as programações, os irmãos que têm orado pelas nossas vidas, né? Porque como nós sempre dissemos aqui, praticamente todos os dias nós falamos aqui, que nós temos que orar uns pelos outros, né? Orar pelo povo de Deus, para que Deus possa estar nos dando aí vitória dia após dia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Hoje eu quero começar trazendo uma palavra, irmãos, uma palavra que estava refletindo nessa manhã, uma palavra que eu gosto muito, irmãos, dessa passagem, amém? Que se encontra em Hebreus capítulo 10, irmãos. Hebreus capítulo 10. Glória a Deus. Vamos aproveitar essa primeira parte da manhã aqui para nós estarmos trazendo essa palavra, amém? Os irmãos, logo depois nós vamos estar liberando aqui para estar ligando também, participando aqui, irmãos, amém? Então, Hebreus capítulo 10, a palavra de Deus vai dizer: exortação a perseverar na fé. Capítulo 10, versículo 19, irmãos. 10, 19. Então, a palavra de Deus vai começar assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteireza certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Então eu gosto muito, né, desse capítulo de Hebreus, gosto muito da carta de Hebreus. Nós não sabemos o autor por certo, né, da carta de Hebreus. Tem muitas aí especulações, mas nós não sabemos ao certo quem escreveu a carta aos Hebreus. Mas quem escreveu a carta aos Hebreus, irmãos, conhecia muito, né, inspirado pelo Espírito Santo, e conhecia muito ali, irmãos, tanto as tradições do Antigo Testamento como a graça, né, a graça de Jesus manifestada através do sacrifício de Jesus Cristo. Essa carta foi direcionada aos judeus, irmãos, que creram em Jesus, né? Aos judeus que creram em Jesus e começaram ali a viver pela graça. Só que esses judeus, eles eram muitas vezes perseguidos, eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo ali pressionados, oprimidos, estavam até mesmo perdendo ali suas posses, seus bens, estavam perdendo, irmãos, seus empregos, né? Então muitos deles queriam retroceder. Muitos deles queriam voltar atrás e muitos deles queriam também voltar ao judaísmo, irmãos, às práticas judaizantes. Mas aqui, irmãos, o autor aos Hebreus, ele sabe, irmãos, ele entende muito, né, como que nós somos salvos hoje, como que nós somos hoje remidos, né, pelo sangue de Cristo, como que nós temos que viver pela graça, como que nós temos que perseverar na fé em Jesus Cristo. Porque se aquele povo voltasse às práticas judaizantes, meus irmãos, eles estavam ali caindo da graça, né? Eles estavam ali decaindo da graça. Então essa carta é uma exortação a perseverar na fé. Apesar de tanta perseguição, apesar de tanto sofrimento, o autor aos Hebreus queria aqui, irmãos, mostrar que vale a pena permanecer na fé. Vale a pena sofrer por Cristo. Vale a pena passar por todo tipo de tribulação, irmãos, para receber a coroa da vida que vem pela graça, irmãos, não por obras das leis. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então os hebreus estavam aqui estimulando este povo, irmãos. A palavra de Deus aqui vai dizer, né, que é uma exortação a perseverar na fé. A palavra exortação na Bíblia tem um sentido de motivação, né? Tem um sentido de motivação. Tem um sentido, irmãos, de estimular, tem um sentido de animar, tem um sentido de alertar, o sentido de repreender, muitas vezes também, né, irmãos? Atitudes que não convêm ao nosso Deus. Então é isso que o autor aos Hebreus estava falando aqui para esse povo. O autor aos Hebreus também falava da excelência do sacerdote de Jesus Cristo, né? Do sacerdócio de Jesus Cristo. Falava da superioridade do sacerdócio de Jesus Cristo. O autor aos Hebreus começa essa carta dizendo que Jesus Cristo,
é superior a Moisés, é superior ao sacerdócio arônico, é superior a Josué, irmãos. Então, irmãos, é a superioridade de Cristo, irmãos, em tudo. Ele é o rei e sacerdote supremo. Amém, meus irmãos? Então aqui ele estava incentivando esse povo, motivando, animando esse povo a permanecer na fé. E essa carta, irmãos, aos Hebreus, ela é muito abençoada. Por quê? Porque ela serve muito para nós nesses dias também, né? Aqui vai dizer no versículo 25, ó, não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Irmãos, então está se aproximando o dia, né, da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda vinda de Jesus já está às portas. E essa carta serve para todos nós também nos dias atuais, irmãos. Para nós não retrocedermos, para nós não voltarmos atrás, irmãos, e para nós, irmãos, permanecermos até o fim na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então começa dizendo assim, ó, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo. Irmãos, porque o véu foi rasgado, né? Jesus Cristo, quando se entregou naquela cruz, o véu que fazia ali a separação entre o povo e o santo dos santos, irmãos, foi rasgado, já não existe mais essa separação. Nós sabemos que na antiga aliança somente o sacerdote podia entrar ali no santo dos santos, irmãos, e fazer ali um sacrifício pelo pecado do povo, né, irmãos? Pedir ali perdão pelo pecado do povo. Mas o sacerdote, irmãos, ele tinha que fazer isso continuamente, né? Várias e várias vezes ele tinha que fazer isso. Pedir perdão pelos pecados do povo e pelos pecados dele mesmo, né? O sacerdote tinha que estar ali em consagração, tinha que estar ali em purificação, porque se ele estivesse em pecado, quando ele entrasse no Santo dos Santos, irmãos, ele era ali dizimado, né? Ele era morto, irmãos, na mesma hora. Então, meus irmãos, hoje em dia nós temos que entrar com ousadia no Santo dos Santos. Irmãos, não é entrar com desrespeito, não é entrar tentando a Deus, não, irmãos, é entrar com ousadia, tendo confiança, né, com inteireza, certeza de fé, como a palavra diz aqui, ó, versículo 22, cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteireza, certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então o sacrifício de Jesus, irmãos, nos purificou ali naquela cruz, irmãos. Então nós temos que já entrar com nossos corações purificados. Nós não podemos deixar o Satanás, irmãos, nos acusar. Então você, quando você quer, irmãos, receber mais de Deus na sua vida, receber aí o milagre de Deus, receber aí a intercessão do nosso Senhor Jesus Cristo, você vai colocar os seus joelhos no chão, tendo a certeza que você já está no Santo dos Santos. Isso é maravilhoso, irmãos. Quando nós colocamos nossos joelhos no chão, nós temos que ter a certeza que nós já entramos no Santo dos Santos. Nós já adentramos a presença do Senhor. Isso é maravilhoso, porque antes o povo não tinha acesso ao Santo dos Santos. Irmãos. Antes o Espírito Santo só vinha ali sobre alguns reis, sobre alguns sacerdotes, né, irmãos? Sobre alguns profetas. Hoje em dia o Espírito Santo habita dentro de mim e de você. É a superioridade da nova aliança, irmãos, em relação à antiga. A nova aliança é muito mais superior. Mas com isso vem também mais responsabilidades. Irmãos, temos as nossas responsabilidades também. Não é só nossos direitos adquiridos ali por Jesus, mas nós temos também os nossos deveres como cristãos. Então a palavra de Deus fala aqui, ó, no versículo 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então nós temos que chegar com nossa consciência limpa, com os nossos corações purificados, com o nosso corpo lavado, em santificação, irmãos. E nós temos que reter firme a confissão da nossa esperança. Qual é a confissão da nossa esperança? É que nós confessamos Jesus como nosso único, verdadeiro e suficiente Salvador, irmãos. E aqui diz, ó, porque fiel é o que prometeu. Nós temos uma promessa, irmãos. Uma promessa feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus, irmãos. Então, fiel é o que prometeu, irmãos. A palavra de Deus é bem clara quando Jesus prometeu, né? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Nós temos uma promessa, irmãos, da vida eterna. Nós temos uma promessa de uma coroa da vida, uma coroa de justiça, irmãos.
Mas nós temos que reter firmes a confissão da nossa esperança em Jesus Cristo. Irmãos, não podemos abandonar a nossa fé em Jesus, porque Ele prometeu e Ele vai cumprir. Então aqui fala, o versículo 24, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos às caridades e às boas obras. Em outras traduções vai dizer, e consideremos uns aos outros no amor e nas boas obras. Então nós temos que andar em amor e na prática das boas obras. Mas como que nós vamos conseguir manter uma constância, manter ali uma estabilidade, irmãos, na presença do Senhor? Aqui no versículo 25 explica, ó, não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Então nós não podemos deixar de nos ajuntar, de congregar, de estar em comunhão uns com os outros. Mas eu quero dizer, irmãos, que estar em comunhão uns com os outros não é apenas ir num culto, não é apenas ir na igreja, né, ali no culto, se ajuntar ali, ouvir alguns louvores, ouvir a palavra e depois ir embora como se nada tivesse acontecido, irmãos. Estar em comunhão uns com os outros, irmãos, é nós estarmos estimulando uns aos outros, ajudando uns aos outros na caminhada, irmãos. Irmãos, ajudando. Infelizmente, muitas vezes, tem pessoas que infelizmente não querem ser ajudadas, irmãos, não querem, né? A gente ajuda uma vez, procura uma vez, a gente vai atrás uma vez, manda mensagem, procura saber o que está acontecendo, mas a pessoa, né, permanece o quê? Se isolando. A pessoa se isola muitas vezes. E ontem nós estávamos falando isso. Lá no Provérbios 18 fala, Provérbios capítulo 18, irmãos, é muito forte. Diz assim, aquele que se isola procura os seus próprios interesses e ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Então está dizendo ali que aquele que se isola só pensa nele mesmo. Aquele que se isola só pensa nele mesmo. E se insurge, né, se levanta contra a verdadeira sabedoria, irmãos. Então, meus irmãos, a Bíblia sempre nos ensinou a nós termos união, comunhão. A palavra de Deus fala, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Jesus Cristo, quando escolheu os 12 discípulos, Jesus Cristo estava sempre ali andando com os 12, estava sempre ali ceando com os 12, né? Se alimentando ali, fazendo os banquetes ali com os 12 discípulos, estimulando os discípulos a sempre estarem juntos, unidos. Lavou os pés dos discípulos ali, mostrando que os discípulos tinham que servir uns aos outros. Então é isso que nós temos que fazer também. Mas quando a pessoa não quer ser ajudada, fica difícil de ajudar a pessoa, né? Quando a pessoa quer ser ajudada, irmãos, tem a ajuda dos céus e a ajuda da terra. Irmãos, tem a ajuda dos céus e da terra. Mas quando a pessoa não quer, a pessoa quer se isolar, quer ficar ali no mundinho fechado dela, aí fica complicado, irmãos. Porque muitas vezes o próprio Deus não vai permitir, né? Não vai nem permitir. Deus vai falar, agora eu que vou tratar. Irmãos. Porque, irmãos, nós temos que ter o quê? Humildade, né? Da mesma maneira que nós podemos ajudar em algum dia, né? Vai chegar um dia que nós vamos precisar de ajuda também. Mandar um alô para nossa irmã Laurimar, né, que está aí no Facebook também, irmã Genilda, irmã Carol, irmã Cláudio, irmã Silvana, irmão Luiz Fernando, irmã Flor também, né? Deus abençoe a vida de todos que estão aí no Facebook nessa manhã. Então, meus irmãos, da mesma maneira que nós podemos ajudar, nós vamos precisar de ajuda algum dia também. Mas nós não podemos ser orgulhosos, irmãos. Quando nós estivermos precisando de algum tipo de socorro, de ajuda, nós temos que pedir para o povo de Deus. Porque a igreja, ela serve para isso, irmãos. Para que serve a igreja, né? A igreja serve só para ficar pregando prosperidade, que você vai vencer, que você vai ser vitorioso. Não, a igreja serve para a gente, irmãos, ajudarmos uns aos outros. Estimularmos uns aos outros. Olha o que a palavra de Deus diz aqui, ó, versículo 24. E consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então é para isso que a igreja serve. Para ajudar aquele que está caído. Melhor serem dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta. Irmãos, e o cordão de 3 dobras, né, não se quebra. Amém, meus irmãos? Então, a união, né? Então, o autor aos Hebreus aqui estava estimulando esse povo também a não deixar a congregação, o ajuntamento dos santos, o ajuntamento dos crentes, irmãos. Não podemos deixar. Quantas vidas estão aí hoje em dia, né, desigrejadas? Irmãos, não querem estar em comunhão. Às vezes eles acham a igreja, né, cheia de defeitos. Às vezes eles acham a igreja, né, ruim demais para eles. Então eu fico pensando, essas pessoas estão se achando melhor do que a igreja, né? Melhores do que a igreja. Sendo que a igreja, irmãos, como nós sempre dissemos, a igreja não é um museu para santos.
A igreja, irmãos, é um hospital para doentes. Irmãos, nós somos santos, sim, no sentido de santificados por Deus. Mas a igreja é um hospital para doentes. Então muitas pessoas saem das igrejas. E eu fico pensando, essas pessoas que estão saindo da igreja estão se achando melhor do que a igreja. Irmãos, estão se achando mais santos, né? Mas, irmãos, todos nós somos iguais perante a Deus, pecadores. A palavra de Deus vai dizer em Romanos 3, versículo 23, né, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Eu não posso olhar para o pecado do meu irmão só porque é diferente do meu pecado, porque todos nós pecamos. Então, às vezes, as pessoas viram desigrejados, irmãos. Falam que não precisam ali da igreja. Então, as pessoas se acham autossuficientes, né? E ali acabam se ajuntando ali com outro desigrejado, né? Com 2, 3, 4 desigrejados. E ali começa a ter reuniões, quando vê que não, formou o quê? Uma igreja. Apenas não querem colocar o nome ali numa denominação, irmãos. Porque o nome, irmãos, de uma denominação é apenas para identificar a denominação. Identificar a denominação, a doutrina, né, irmãos? Não é a placa da igreja que vai nos levar para o céu. Nós nunca vamos pregar isso. O que leva para o céu é o sangue de Cristo lá naquela cruz. Aqui fala, ó, versículo 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu que isto é, pela sua carne. Irmãos, é pela carne, é pelo sangue de Jesus que nós vamos, irmãos, conquistar nossa salvação, né? Que nós vamos receber nossa salvação, que não somos nós que conquistamos. Quem conquistou foi Jesus Cristo lá naquela cruz. Mas nós vamos receber nossa salvação, que é um presente gratuito e imerecido, irmãos, através da carne e do sangue. Então tem muitas pessoas deixando a igreja, irmãos, porque se decepcionou com algo, né? Nós vemos realmente muitos escândalos na igreja. Mas, irmãos, quando nós vemos algo errado, é a oportunidade que nós temos de fazer o certo. Irmãos, a única maneira de combater uma injustiça é praticando o que é certo. É praticando a justiça, irmãos. A única maneira de consertar um erro é fazendo o que é certo. Então, muitas vezes, Deus vai nos levantar. Tem alguma coisa errada? Deus vai nos levantar como profetas, como boca de Deus. Mas muitas vezes as pessoas se acovardam, né? E preferem sair. Preferem viver, irmãos, isoladas. Isoladas do corpo, isoladas da igreja. Amém, meus irmãos? Nós sabemos que a igreja de Cristo, nós sabemos que o corpo de Cristo não são 4 paredes, não são templos feitos por mãos humanas. Nós sabemos disso, irmãos. Mas a igreja é a casa de oração. É a casa onde nós vamos para adorar. É a casa onde nós vamos, irmãos, para aprender a palavra de Deus. É a casa onde nós vamos, irmãos, ver as necessidades uns dos outros. É a casa onde nós vamos entregar nossas primícias e nossas ofertas. É onde nós vamos ser lapidados. É onde nós vamos ser confrontados. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro, né? Como diz ali no Provérbios, irmãos. Então é lá onde nós vamos aprender, irmãos, sermos confrontados, aprender a viver com a diferença uns dos outros. Irmãos, vamos aprender a viver com pensamentos diferentes, com atitudes diferentes. É lá onde nós vamos aprender a amar o nosso próximo. Porque se eu ficar isolado, irmãos, eu só vou criar o quê? Ressentimentos no meu coração, né? Decepções, ressentimentos, rancor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Mandar um alô para minha esposa, né? Diaconisa Nilma. Que Deus abençoe minha esposa também, em nome de Jesus. Então, irmãos, essa carta é para isso, é para incentivar. E no versículo 26, olha o que vai dizer, ó. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Muito forte, né, irmãos? Glória a Deus, muito forte. Então fala, ó, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Irmãos, depois de nós conhecermos a palavra, a nossa responsabilidade aumenta. Amém? A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas depois que nós somos iluminados pela palavra de Deus, aí não há mais desculpa, né? Não tem mais desculpa, meus irmãos. Não tem mais. Então, se nós voltarmos atrás, se nós retrocedermos, irmãos, só nos resta uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Porque se nós sabemos que algo é pecado e nós continuamos praticando, sabendo que é errado, sem temor a Deus, irmãos,
Então já não resta mais sacrifício. Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo é para aqueles que querem, irmãos, uma vida nova, uma vida transformada, para aqueles que querem abandonar a prática do pecado, para aqueles que querem se arrepender, ter uma metanoia, uma mudança de mente. Irmãos, não termos mais a mente do mundo, mas termos uma mente de Cristo. O sacrifício de Cristo é para isso. Porque esses que não aceitarem esse sacrifício, que não quiserem esse sacrifício, vão se tornar o quê? Adversários. Irmão, Satanás significa também adversário, opositor. O nome Satanás significa adversário, opositor. Então nós não podemos, irmãos, sermos filhos do diabo. Nós temos que ser filhos de Deus. Não podemos ser adversários. Então a Bíblia continua dizendo aqui, ó. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testemunho, o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Então aqui está dizendo, maior castigo, irmãos, será aquele, que profanar, irmãos, o Espírito da graça, o sangue de Cristo lá naquela cruz, irmãos. A graça de Deus é algo mais excelente, é algo mais superior, mas também traz muito mais responsabilidade. Se hoje que nós vivemos pela graça, não por obras, para que ninguém se glorie, mas pela graça, mas se nós, irmãos, profanarmos essa graça, se nós blasfemarmos nessa graça, se nós escarnecermos dessa graça, irmãos, muito maior é o castigo. É o castigo de fogo, irmãos, fogo eterno, é o inferno. Irmãos, é o inferno, falando claramente para todos nós entendermos. É o inferno. É a condenação ao inferno, para quem pisar no sangue de Cristo, irmãos? Então no versículo 30 vai dizer aqui, ó, porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Certa vez Jesus falou, não tema aquele que apenas pode matar o corpo, mas tema aquele que além de matar o corpo pode fazer perecer a alma no inferno. E quem é que pode fazer isso, irmãos? É Deus. Irmãos, não é o diabo não. Só o diabo vai me levar para o inferno? Não, irmãos. O próprio Deus. Deus criou o inferno para Satanás e seus adeptos. Então nós não podemos ser adeptos de Satanás, irmãos. Ele criou o inferno para Satanás e os seus demônios. Mas aquelas pessoas que não aceitam esse sacrifício de Jesus, tudo aquilo que Jesus Cristo fez naquela cruz, acaba virando filho do diabo. Certa vez Jesus falou para os judeus ali, vós não sois filhos de Abraão, vós sois filhos do diabo, porque o diabo é mentiroso e homicida desde o princípio. Então se nós continuarmos, irmãos, com as mentiras, com os enganos, tendo ódio dos nossos irmãos, tendo raiva, rancor, ressentimentos, não perdoar, não queremos estar irmãos, na congregação, no ajuntamento, na comunhão dos santos. Se nós não quisermos isso, nós estamos sendo o quê? Homicidas. Porque homicida não é só aquele que pega um revólver, uma faca e mata, não. Jesus falou, se você odiar o seu irmão, no seu coração, você já cometeu homicídio. Então tem muitos homicidas de coração. Irmãos, que no coração já cometeram homicídios. Pessoas que não liberam perdão. Pessoas que não dão um braço a torcer. Eu não vou lá. Eu não peço perdão. Eu isso, eu aquilo. É o eu. Se quiser, a pessoa que venha me pedir. Pessoas homicidas. Homicidas, irmãos. Assassinando os irmãos no coração. Então o perdão é muito importante. Perdoar é fácil? Não é, irmãos. Tem hora que nós não temos vontade de perdoar, não. Tem hora que nós temos vontade de desganar, irmãos? É ou não é verdade? Mas, irmãos, o perdão, irmãos, é algo que você dá sem a pessoa merecer. Irmãos, eu não merecia perdão. Você não merecia perdão. E Jesus Cristo não nos perdoou. Isso é a graça de Jesus. É presentear alguém que não merece um presente. O perdão também é perdoar alguém que não merece o perdão. Nenhum de nós merecíamos perdão, nós merecíamos a condenação. E Jesus não nos perdoou, então assim também nós temos que perdoar o nosso próximo. Jesus não nos amou, mesmo nós não sendo amáveis, como diz nosso evangelista Jefferson, então nós temos também que amar o nosso próximo.
Mesmo o nosso próximo não sendo amáveis, né? Porque às vezes a pessoa faz uma força, né, irmãos, para não ser amada. E depois ainda fica, ninguém me ama, ninguém me quer. Mas, irmãos, às vezes as pessoas também são muito difíceis, né? Eu sou muito difícil, irmãos. Então nós temos o quê? Que pedir para Deus. Pedir para Deus uma transformação, uma libertação. Pedir para Deus um novo coração. Para que nós possamos amar uns aos outros. Amém, meus irmãos? Aqui no versículo 32 vai dizer, ó: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportastes grandes combates de aflições. Então a palavra está falando, lembre das lutas, lembre das aflições que você já passou no passado. Eu não dei vitória? Deus está falando, eu não dei vitória daquela luta, daquela aflição, daquela tribulação. Você não conseguiu passar? Eu não te dei a vitória? Lembre-se das vitórias que eu te dei. Tem muitas vidas, irmãos, que só querem lembrar do passado, né? Mas como era bom o passado. Antes que era bom. Hoje em dia não é mais bom, né? Antes as coisas eram melhores. Hoje em dia as coisas estão mais difíceis. Irmãos, cada época tem o seu desafio. A palavra de Deus vai dizer lá em Eclesiastes 7, versículo 10. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque nunca com sabedoria isto perguntarias. Tá vendo, irmãos? Então tá dizendo que não é sábio perguntar essas coisas. Por que os dias passados eram melhores do que os dias de hoje? Não é sábio fazer essa pergunta. A Bíblia está falando, nunca pergunte isso. Por que os dias passados eram melhores do que os dias de hoje? Cada época tem o seu desafio, irmãos. Teve uma época que os cristãos tinham que enfrentar o quê? Era o Coliseu ali. Eles eram soltos ali em estádios. E ali, irmãos, soltavam os leões, né? Soltavam os leões para matar ali os cristãos. Era uma época difícil. Eles eram perseguidos, queimados, mortos. Então tinha aqueles desafios. Hoje em dia ainda acontece de muitos cristãos serem assassinados também. Então cada época tem o seu desafio. E em cada época Deus nos dá a vitória. Porque a palavra de Deus fala que Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então no lugar de lembrar, né, irmãos, das derrotas que você já teve no passado, no lugar de ficar lembrando do passado, lembre-se de uma coisa, Deus sempre te deu a vitória. Aqui no versículo 33 vai dizer, ó: em partes fostes feitos espetáculos com vitupérios e tribulações, e em partes fostes participantes com os que assim foram tratados. Então aquele povo passava por vitupérios, passavam por tribulações, irmãos. Versículo 34 diz, ó: porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Então, esse povo naquela época estavam sofrendo prisões, estavam perdendo seus bens, as suas casas, né, os seus pertences, mas Jesus Cristo falou, tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Então, meus irmãos, não fique pensando no que você perdeu, não fique pensando no que deu errado. Irmãos, esses dias eu perdi 10 reais. Esses dias eu perdi 10 reais lá no serviço. E quando eu perdi 10 reais, eu saí procurando, né? Procurava no carro, procurava no chão, saí andando onde eu tinha passado, né? Aí depois eu pensei, quer saber de uma coisa? Vou ficar preso em 10 reais, vou ficar preso em uma coisa material. Perdi aqui, depois Deus dá mais, né? Depois Deus nos abençoa aí com mais. Não podemos ficar presos nessas coisas, né? Aí eu pensei, perdi 10 reais e já fiquei procurando. Imagine pessoas que já perderam casas, pessoas que já perderam muito dinheiro, irmãos, nessa vida, né? Pessoas que já perderam empresas, pessoas que já perderam casamentos, famílias, né? Por falta de vigilância. Porque o casamento foi feito para ser eterno. Quando as pessoas se divorciam, é falta de vigilância. Então o que acontece, irmãos? Jesus falou, tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Então é como o apóstolo Paulo diz, esquecendo das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo, que é Jesus Cristo, para a soberana vocação. Irmãos, nós não podemos ficar presos no passado. Se nós ficarmos presos no passado e ansiosos com o futuro, nós acabamos que nós não vivemos o presente. Porque o dia de hoje se chama presente, porque na verdade é um presente de Deus para as nossas vidas. Então vamos viver o presente. E a carta, irmãos, vai se encerrar dizendo assim, ó, esse capítulo. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. A nossa confiança tem uma recompensa. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará.
Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, irmãos, é necessário ter paciência. E depois de nós termos feito a vontade de Deus, nós vamos alcançar a promessa. É necessário fazer a vontade de Deus para alcançar a promessa. Quantas pessoas querem alcançar a promessa sem fazer a vontade de Deus? Muitas vidas dizem assim: não, se Deus me abençoar, eu vou entrar para a igreja. Se Deus me abençoar, eu entrego minha vida para Jesus. Se Deus me abençoar, eu ajudo a obra. Se Deus me abençoar, eu ajudo o próximo. Quer alcançar a promessa sem fazer a vontade de Deus. Aqui está dizendo que primeiro nós temos que fazer a vontade de Deus. Muitos querem ser abençoados, mas quando é para fazer a vontade de Deus, não querem, irmãos. Então aqui está falando que primeiramente nós temos que fazer a vontade de Deus. Para nós estarmos alcançando a promessa. Amém, irmãos? É claro que a palavra aqui está falando, irmãos, da promessa da vida eterna. Mas tem muitas promessas de Deus para a minha vida e para a sua, enquanto nós estamos aqui nessa terra. Enquanto nós somos passageiros nessa terra, irmãos. Tem portas que Deus pode abrir, tem cura que Deus pode operar, milagres, restituição de vida, restituição de casamento. Mas para isso é necessário fazer a vontade de Deus. Quantas vezes, irmãos, já nos ligaram pessoas aqui que pedem oração, às vezes na área espiritual, às vezes na área sentimental, às vezes na área financeira, e aí nós perguntamos: o irmão ou a irmã está com essa aliança firmada com Deus, está congregando, está buscando a Deus? Aí os irmãos falam: não estou afastado, estou desviado. Então, irmãos, querem a bênção, mas não querem um abençoador. O pastor Everaldo, 2 vezes já o pastor Everaldo perguntou, né? Perguntou ali para uma irmã, eu me lembro de 2 vezes que ele perguntou: você quer a bênção de Jesus? Aí a irmã: quero. Você quer os milagres de Jesus? Quero. Você quer as vitórias de Jesus? Quero. Você quer Jesus? A pessoa falava não. Com todas as letras, irmãos. Não. Mas você quer as bênçãos? Quero. Mas você quer Jesus? Não. Irmãos, como é que pode, irmãos? Como é que pode? Aí eu só me lembro do pastor Everaldo. Muitas vezes nós temos que comprar um óleo de peroba e passar na cara. Irmãos, é muita cara de pau. Irmãos, só mesmo Deus, né, para ter misericórdia, irmãos. Só Deus para ter misericórdia. Então é isso que acontece muitas vezes. Muitos querendo alcançar a promessa sem fazer a vontade de Deus. É necessário fazer a vontade de Deus. É necessário ter paciência. Às vezes a pessoa: meu milagre não chegou, minha vitória não chegou, vou deixar a igreja. Essa igreja aqui, pensa que é a igreja. Não é a igreja, irmãos, é Jesus. Amém, irmãos? Não é a congregação que opera o milagre. Quem opera o milagre é Jesus. Então, às vezes as pessoas saem da presença de Deus porque não conseguiu alcançar uma bênção. Ou às vezes alcançam e saem também. Depois que alcança a bênção, sai. Conheço muitas vidas que alcançaram uma bênção, uma vitória, e aí que relaxou na obra. Saiu da presença, muitos saíram da presença, muitos deixaram de fazer a obra. Amém, irmão? Às vezes a pessoa quer o cargo, mas não quer o encargo do cargo. Irmãos, é ali ungida, consagrada a alguma coisa e relaxa, para de fazer a obra. Então, meus irmãos, tudo isso vai ser cobrado. Tudo isso é dado de graça, mas vai ser cobrado, irmãos, naquele grande dia. O que você fez com o presente que eu te dei? Você cuidou bem? O que você fez com os talentos? O que você fez com o seu chamado? Irmãos, então a palavra de Deus vai dizer aqui, porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Está dizendo que não vai tardar, irmãos. Nós é que achamos demorado, né, a promessa da vinda de Jesus. Nós é que achamos demorado, que está demorando. Mas na verdade está falando não tardará. Porque um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então muitas vezes está falando: essa história de Jesus voltar, isso aí eu ouço desde que eu nasci. Jesus não volta coisa nenhuma. E aí abandona. Abandona a fé, abandona a igreja. E aí começa a viver dissolutamente nessa vida, né? Então a palavra vai dizer aqui, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A palavra de Deus está falando: o justo vai ser salvo pela fé. O justo, ele não vai ter o dano da segunda morte, mas é pela fé. Irmãos, pela fé nós vamos ser salvos. Nós vamos viver, nós não vamos morrer pela fé. Amém, meus irmãos? Mas aqui fala: mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus não tem prazer naqueles que recuam. Às vezes as pessoas recuam, saem da presença do Senhor, aí fica ali, né?
se vitimizando. Ah, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim, eu sou um coitado. Irmãos, nós não somos coitados não, nós somos filhos de Deus. É certo que nós somos pó, mas nós somos filhos do Deus vivo. Aquele que tudo pode, aquele que tudo vê, aquele que tudo contempla. Então, irmãos, Deus não terá o culpado por inocente. Aquele que recua, a alma de Deus não tem prazer nele. Não tem prazer. E como foi dito aqui, ó, horrenda coisa é cair na mão de Deus. Nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus de perdão, é um Deus longânimo. Mas horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, irmãos. Horrenda coisa. Imagine cair nas mãos de Deus, irmãos. Da ira de Deus, né? A ira de Deus derramada. A ira de Deus vai ser derramada sobre os ímpios. Não sobre a minha e sobre a sua vida, mas sobre a vida dos ímpios, irmãos. Então nós não podemos recuar. Versículo 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, se nós queremos conservar a nossa alma, nós temos que permanecer firmes. Nós não podemos recuar. Se nós recuarmos, é para a perdição. Mas se nós perseverarmos até o fim, é para receber a coroa da vida eterna. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então vamos pedir para Deus, irmãos. Pedir para Deus nos ajudar nessa caminhada, né? Para nós permanecermos aí, perseverarmos até o fim. Porque a palavra de Deus fala que aquele que julga está de pé, cuide para que não caia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então essa foi a reflexão que nós trouxemos aqui nessa manhã. Se algum irmão quiser nos ligar aí nessa manhã, o telefone aqui da rádio é 3461-3377. 3461-3377 é o telefone aqui da rádio. Você pode estar colocando o seu nome no caderno de orações. Você que por algum motivo, né, saiu da presença de Deus, recuou, quer renovar sua aliança, não deixe de renovar sua aliança, irmãos. A Bíblia falou aqui bem forte, né? Deus não tem prazer naqueles que recuam, naqueles irmãos que desistem da fé. Aqueles que desistem da fé, irmãos, caem na apostasia, né? E quando cai na apostasia, acaba perdendo a salvação. Então não desista da sua fé em Jesus Cristo, que a sua fé tem uma grande recompensa. Amém? Vamos estar atendendo aqui. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Amém. Quem fala? Orlando. Ô, irmão Orlando. Fala da onde, irmão? M-Norte. Irmão Orlando da M-Norte. Glória a Deus. Qual o pedido do irmão nessa manhã? Eu quero deixar meu nome no caderno de oração. Já coloquei aqui. E também da minha namorada, Antônia. Antônia. Deixa eu colocar aqui. Antônia. Para que Deus venha confirmar, né? Assim, o namoro. Sim. Vocês estão pretendendo se casar? Assim, estamos namorando para ser na vontade de Deus para casar, né? Amém. Então nós vamos estar orando aqui no final, apresentando, tá bom? Para que Deus faça a obra. Amém. Aí eu gostaria também de deixar algo que Deus tem falado comigo. Pode falar, irmão. Na questão de oração, né? Sim. Assim, às vezes a gente está orando porque o nosso tempo de ouvir a Deus tem que ser maior, né? Isso. Porque Deus tem falado isso comigo. Às vezes a gente ora, a gente pede de um conselho a Deus e já quer fazer as coisas do nosso jeito. É verdade. Então, assim, a gente tem que orar e dar um tempo, esperar. É verdade. Deus falar, Deus orientar a gente, né? Isso. Porque senão não adianta orar e no outro dia aí eu já faço as coisas do jeito que eu quero. É como foi dito na palavra aqui, né? É necessário ter paciência, né? É verdade. Tem que ter paciência, esperar a resposta certa do Senhor mesmo. Então, se Deus tem me falado isso, aí eu estou compartilhando, né? Amém. Para que outras pessoas também tenham esse entendimento, né? Amém, irmão Antônio. Amém, irmão. Quando orarem assim, espera. É verdade, esperar a resposta certa de Deus. Espera Deus falar, né? Porque aí tudo vai dar certo. Glória a Deus, irmão. Então no final nós vamos estar orando aqui, viu? Apresentando aí. Amém? Amém. A sua vida, a vida da sua companheira também. Tá bom, irmão? Amém. Fique com Deus. Você também. Glória a Deus, aleluia. Amém. O telefone tava dando uma chiada aqui, né, irmãos? Glória a Deus. Então, quem quiser nos ligar, telefone 3461-3377. Vamos aqui de louvor, irmãos. Irmãos, nós temos que romper em fé. Amém, meus irmãos?
A paz do Senhor. Amém. Quem fala? Ana da Samambaia. Não. Eu sou filha? Sim. Sim. É verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar. E se diante Amém. de mim não se abrir o mar, Deixa eu orar, irmã. Deixa eu orar. Amém? Que daqui a pouco nós vamos entrar no ar. Então deixa eu aproveitar que está fora do ar para me orar pela sua vida. Soberano Deus, eterno Pai, Pai amado e querido, Pai maravilhoso. Eis aí, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, a vida da nossa irmã Ana, meu Deus. Oh, meu Pai, o Senhor tem contemplado, meu Deus, as dores, as aflições, meu Pai, a tristeza, a angústia, meu Deus, que essa mulher está passando, meu Deus. Mas como a palavra do Senhor nos disse aqui nessa manhã, meu Deus, que o Senhor nos dá vitória, meu Deus. Muitas vezes são muitas as tribulações, as aflições do justo, mas o Senhor livra eles de todas elas, meu Senhor. Oh, meu Deus, vai confortando aí o coração, meu Pai, vai dando forças para ela não desistir, meu Deus, do seu milagre. Meu Pai, eu quero, meu Pai, apresentar essa causa. Eu não sei o que é, mas o Senhor sabe, meu Deus, para que o Senhor possa estar ajudando a sua serva, meu Senhor. Tome a filha dela ali nas suas mãos, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor venha repreender toda ação do Satanás, toda ação do maligno, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, fortalecer a sua serva e alegrar o seu coração, meu Pai, que ela venha, meu Deus, ligar da próxima vez, testemunhando o milagre, testemunhando a vitória, meu Pai. É o que nós te pedimos e é o que nós te clamamos nessa manhã, meu Pai. Eu não sei o que aconteceu, mas o Senhor é o Deus que tudo sabe, tudo pode, meu Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, nós abençoamos a vida da tua serva nessa manhã, meu Pai, e já cremos que ela vai testemunhar o agir do Senhor nessa situação. E assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmã? Glória a Deus. Confia que Deus, irmão, muitas são as aflições do justo, né? Mas a palavra diz que Deus nos livra de todas elas. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem, né? Pela manhã. Amém, meu irmão? Pode ficar à vontade para estar nos ligando. Jarbas eu não conheço, não. Só o pastor geral. Tem o pastor Bené, né? Tem o pastor Bené que faz antes, né? É o pastor Bené. É. Glória a Deus. Eu tô com o seu nome aqui no caderno, eu vou estar apresentando também nos meus propósitos, tá bom? Quer deixar o nome da tua filha, não? Stephanie. Vou estar colocando aqui para nós estar intercedendo também, tá bom? Amém. Fique com Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, irmãos. A música acabou de uma vez, né? De uma vez. Mas glória a Deus, irmãos. É isso que nós temos que fazer, né? Romper em fé. Como o apóstolo Paulo disse, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Irmãos, nós temos que pedir força para Deus, né? Todos os dias. Porque são muitas lutas, né? Que vêm sobre o povo cristão. Nossa irmã estava nos ligando aqui, dizendo que está enfrentando uma grande luta, né?
mas nós cremos na vitória da irmã. Nós cremos que Deus vai colocar tudo no lugar. Irmãos, muitas vezes vem um vento, né, nas nossas vidas, vem aquele vento ali que a gente acha, meu Deus do céu, vai destruir tudo. Mas não, irmãos, às vezes esse vento é para colocar as coisas no lugar. As coisas que estão fora do lugar, né, às vezes nós não entendemos o agir de Deus. Nós falamos, meu Deus, teve que acontecer tudo isso. Irmãos, porque às vezes se não acontecer algo de ruim ali, acontecer algo sério ali, não tem mudança, né? Não tem transformação. Eu mesmo, para mim entregar minha vida para Jesus, eu tive que passar por muitas coisas. Em 5 anos eu perdi muitas pessoas queridas na minha família. Perdi pessoas aí para doenças, para enfermidades. Aquele câncer, né, irmãos? Perdi pessoas ali que eu amava na minha família. Eu sempre assim, quando eu era criança, eu tinha um certo trauma com essa questão de morte, com essa questão de perder um ente querido, um parente, né? Eu ficava pensando assim, rapaz, se eu perder minha mãe, minha avó, eu acho que eu não aguento, não, acho que eu morro junto. Eu pensava desse jeito, irmão, quando eu era criança, né? E aí, pouco antes de eu me converter, em menos de 5 anos, eu perdi 3 pessoas na minha família, né? 3 pessoas. Foram 3 que morreram de câncer e teve um que eu considerava da família também, né? Era o marido da minha prima, mas eu considerava ele como da família também. Considerava como se ele fosse meu primo. Esse aí morreu assassinado. Morreu bebendo num bar. Então foram assim, muitos baques, né, na minha vida. E ali eu cada vez mais entregue às bebidas, mais entregue às drogas. E ali essas coisas foram tudo, irmãos, entrando assim no meu coração, né, causando uma angústia, causando uma depressão, causando uma tristeza. E ali eu já tinha minha família, tinha minha esposa, tinha meus filhos, tinha meu emprego, irmãos. Ganhava o meu salário, né? Ganhava bem, ainda ganho, graças a Deus, né? Para a glória e honra do Senhor, não tenho nada que reclamar pelo que Deus tem feito na minha vida. Então não me faltava nada material, não estava faltando nada material, não sentia falta de nada material. Conseguia pagar ali minhas dívidas, mas sentia um vazio na alma, né? Aquele vazio que nada material pode preencher, somente a presença de Deus na minha vida. Então eu estava ali muito angustiado, muito triste, nos cantos ali, sempre chorando, até que eu resolvi entregar minha vida para Jesus. Perdi ali minha tia, perdi meu tio, perdi uma prima, um irmão estava preso, né? Então muitas lutas, muitas adversidades estavam acontecendo, muitas perseguições na minha vida, cada vez mais me metendo em confusões por causa de bebidas e drogas. Mas ali eu resolvi entregar minha vida para Jesus. Irmãos, quando eu entreguei minha vida para Jesus, é por isso que Jesus fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hoje Jesus me aliviou, irmãos. Jesus aliviou o fardo pesado que estava nas minhas costas. O fardo de Satanás. Se Jesus não tivesse me aliviado, eu não conseguiria estar aqui hoje, irmãos. Talvez no dia de hoje eu já estava ali me drogando, nos matos me drogando, ou bebendo, ou de ressaca, ou bêbado, né? Se Jesus não tivesse me dado esse alívio, eu não estaria aqui hoje, contando esse testemunho, contando essa história para os irmãos. Então Jesus, ele trouxe esse alívio para a minha vida, irmãos. É um alívio. E muitas vezes, quantas vezes nós falamos: eu estou muito cansado de fazer a obra, eu estou muito cansado para ir para a igreja. Não, eu estou esgotado, irmãos. E quando estava no mundo, que era uma derrota total, era um fracasso. Irmãos, era ressaqueado. Passava 1 dia, 2 dias, 3 dias bebendo, sem comer, irmãos. Gastando todo o dinheiro naquilo, né? Naquelas drogas, naquelas coisas de Satanás. Então hoje em dia nós temos que agradecer a Deus. Agradecer porque Deus, ele nos trouxe esse alívio. Estar aqui na rádio hoje é um alívio, irmãos. Eu segui as recomendações do pastor Everaldo, né? O pastor Everaldo sempre falou que banho gelado é muito bom de manhã. Eu ficava pensando, como que o pastor consegue tomar banho gelado de manhã, né? Mas aí, irmãos, comecei a praticar isso também. Irmãos, dá um renovo na gente, renova as nossas energias. Nós nos sentimos energizados. Irmãos. E ali eu fui pesquisar na internet os benefícios do banho frio. Só benefícios, irmão, só coisa boa. É bom para tudo, para a pele, para o cabelo, para a saúde, para as alergias, para o sistema imunológico, para o estresse, aliviar o estresse, acalmar mais. Então, irmãos, é bênção de Deus. Aí eu estava falando para minha esposa: olha como que Deus faz tudo perfeito. Porque Deus criou o banho frio, né? No tempo que Deus criou tudo, não tinha, irmãos, chuveiro quente, né? As águas quentes que tinham eram águas que vinham da natureza mesmo, águas termais, né? Mas ali é medicinal também. Tudo que Deus cria é bom, irmãos, para a nossa saúde, né? Então o homem criou o chuveiro elétrico. O homem criou o chuveiro elétrico.
Então, irmãos, tudo que Deus cria no seu original, no seu natural, é bênção, é para nossa saúde, né, irmãos? Então, nós temos que buscar mais de Deus, buscar como cuidar melhor da nossa saúde, cuidar mais do nosso vigor, do nosso físico. Graças a Deus, irmãos. Deus, ele tem nos direcionado até mesmo na área da nossa saúde. Às vezes nós queremos que Deus nos cure de uma forma milagrosa, né? Senhor, me cura, derrame sua cura, o seu milagre. Mas às vezes Deus vai querer o quê? Que você cuide da sua saúde, que você durma bem, que você se alimente bem, que você faça uma caminhada, que você tome um banho gelado de manhã. Irmãos, é muito bom. Você tome remédios, medicamentos não, irmãos. Que você tome produtos naturais, né? Um chazinho ali natural, um suco natural. Já viu que tudo natural é melhor? Irmãos, o suco natural da fruta, né? É bem gostoso e saudável. Agora aquele fruto de saquinho é chamado pozinho da morte. É chamado pozinho da morte. Então, irmãos, tudo que Deus cria é perfeito. Amém? Tudo tem o seu propósito, né? Nós sabemos que tem plantas venenosas aí também que nós não podemos consumir. Mas aquilo ali tem um propósito. Aquilo ali tem uma utilização. Amém, meus irmãos? Tudo que Deus cria é perfeito. Inclusive a minha e a sua vida. Amém, meus irmãos? Irmãos, vou estar orando aqui, né? Já demos o tempo para os irmãos ligarem. Os irmãos já ligaram. Então nós temos 4 minutinhos. Se quiser nos ligar ainda, o telefone aqui é 3461-3377. 3461-3377. Eu vou estar encerrando porque daqui a pouco a diaconisa Nilma vai estar aqui e eu quero agradecer a Deus, né, porque ela se recuperou e vai estar aqui também para trazer algo para a vida dos irmãos. Amém? Não deixe de ajudar o projeto Ministério Missão Resgate em Cristo, irmãos. Ajude com leite. Eu quero até agradecer o irmão João, né, que João Paulo, companheiro da minha prima ali, que nos ajudou com leite. Daqui a pouco eu vou estar passando o telefone para os irmãos ajudarem. Caiu a ligação, irmãos. Caiu a ligação, mas eu quero agradecer a vida do irmão João Paulo, né, que nos ajudou ali com leite também. Então ajude com leite, irmãos, ajude com achocolatado, ajude com copos descartáveis. Nós gastamos muitos copos, né? Colherzinhas descartáveis, guardanapo. Aquilo que Deus tocar no seu coração, a carne moída, nós queremos fazer terça-feira com carne moída. Então eu creio que até terça-feira vai estar levantando pessoas aí para nos ajudarem com a carne moída. Amém? Então anote aí o telefone para você ajudar. O telefone do pastor Everaldo é 986 35 36 41. 986 35 36 41. Para você abençoar e ser abençoado. Amém? Vamos agradecer a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, Pai amado e querido, Pai maravilhoso. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos aqui te agradecer, meu Pai. Nós queremos louvar e bendizer o seu nome. Agradecer por essa palavra que o Senhor nos deu no dia de hoje, meu Deus. Que o Senhor nos dê força para nós perseverarmos, meu Pai, até o fim na fé. Não abandonarmos a fé, meu Pai. Não retrocedermos, meu Deus, em nome de Jesus. E tudo aquilo que está nos atrapalhando, Senhor, ter uma comunhão maior com o Senhor, que seja retirado da nossa vida, meu Pai, para que nós possamos, meu Deus, experimentar mais do Senhor nas nossas vidas. Quero te agradecer pela vida dos ouvintes, Senhor. Cada vida que tem colocado seus nomes aqui no caderno de orações. Que o Senhor vá agora de encontro a cada lar, a cada casa, a cada casamento, meu Deus. Vai abençoando essas vidas, meu Pai. Vem repreendendo todo o mal, todo o plano do inimigo, todo o agir de Satanás contra essas vidas, meu Pai. Seja repreendido agora pelo poder do seu santo nome. Quero te apresentar a vida do nosso irmão Orlando, que nos ligou aqui, meu Deus. Ele apresentou a vida da companheira dele, a irmã Antônia, meu Pai. Oh, meu Deus, eles estão aí, meu Deus, orando para poder casar, meu Senhor. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando este casamento, tirando toda a pedra de tropeço, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, direcione eles, meu Pai, através da tua palavra. A palavra do Senhor diz que aquilo que o Senhor une, o homem não pode separar. Então nós queremos aqui estar abençoando, meu Pai. E se há algum impedimento, meu Pai, se há algo que não está te agradando, meu Senhor, que impeça, meu Pai, essa união, que seja quebrado, desfeito agora, para a glória e honra do seu nome. Quero estar te agradecendo, meu Deus, em nome de Jesus, pela minha vida, pela vida dos nossos pastores, que o Senhor venha repreender todo e qualquer tipo de retaliação, que o Senhor abençoe agora a minha esposa, que vai estar entrando aqui no ar, meu Deus, e os programadores que vão estar aqui, meu Pai, durante a tarde, meu Deus, pregando a palavra do Senhor, e assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus. Amém, irmãos? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todo sempre, e que todos digam amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia.